Algumas informações importantes sobre Corinto. Temos falado bastante sobre Corinto. Muito importante aqui. Corinto era parada natural na rota de Roma para o Oriente. E vice-versa, é claro. Quem vai, volta. Quem volta, vai. Enfim, né? Estava no meio ali do caminho. Passava muita gente por ali. E isso, a sua posição geográfica, era uma das causas dos problemas que aconteciam naquela cidade. Veja aí, por exemplo, isso. Era ponto de encontro de comerciantes e navegantes. Todos paravam lá, se encontravam lá. E para ali traziam suas mercadorias, e não somente suas mercadorias, mas também seus valores, seus costumes, suas religiões, suas cosmovisões, seus estilos de vida. Tudo isso era trazido para Corinto. O cidadão de Corinto tinha contato com o ambiente que marcava cada cultura do mundo antigo. E claro, pontos extremamente negativos dessas culturas, da cultura pagã, se aglutinavam ali naquela cidade. Composta por pessoas de várias origens, até uma cidade cosmopolita, até por força também dessa sua posição geográfica. Uma cidade extremamente imoral. Já mencionamos o culto a Afrodite, a deusa ali do amor, com suas prostitutas cultuais. O ato sexual, a prostituição cultural fazia parte da adoração dessa deusa. Isso era visto como algo normal no dia a dia da cidade. Também era uma cidade importante por ser capital da Acaia, na parte mais norte da Grécia, e sede dos Jogos Istmicos. Só perdia em importância, os Jogos Istmicos só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos. Mas atletas vinham também ali de várias regiões e aqueles jogos eram feitos ali. Os jogos geralmente tinham um caráter religioso, sempre em honra aos deuses. E uma cidade muito próspera, muita riqueza, um ponto comercial, muitas pessoas vinham ali, gastavam dinheiro ali, a cidade crescia, se enriquecia. Aqui você tem um mapa da terceira viagem missionária de Paulo. Você vê aqui onde está Corinto, aqui o Peloponeso. Você vê aí Balcãs, né? Península dos Balcãs, e aí você vê uma seta que vai parar apontando para Corinto. Aí estava Corinto, até hoje as ruínas de Corinto ainda estão lá. Aqui o templo de Apolo, um dos diversos templos em Corinto, era o deus da ordem, da beleza. Um dos diversos adorados ali, é um dos templos mais suntuosos da cidade. Aqui você tem a deusa Afrodite, que levou um bofetão no nariz, está aí sem nariz, né? Mas essa deusa que eu mencionei, que o seu culto envolvia a imoralidade. Você vê aqui também alguns membros do corpo humano esculpidos aí em algum tipo de material, cerâmica muito provavelmente, e esses membros do corpo eram oferecidos a um dos deuses em Corinto chamado Asclépio, que era o deus da cura. Então, se alguém tinha algum membro do corpo doente, fazia um membro correspondente, uma imagem desse membro de barro, e oferecia ao Deus da cura, na expectativa de ser curado. Você vai encontrar correspondentes disso no catolicismo romano. Se você visitar alguns pontos de peregrinação dentro do catolicismo romano, Aparecida do Norte,
e outros pontos. Recentemente eu estive em Vitória do Espírito Santo, onde há um mosteiro muito famoso ali, que fica no alto de uma montanha, e naquele mosteiro também isso acontece. As pessoas pegam membros do corpo feitos de cera e oferecem ali na expectativa de serem curados. Isso é algo muito antigo, isso já era feito com Asclépio, o deus da cura. Você vê aqui mais uma fotografia desses membros oferecidos a Asclépio. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, muito provavelmente ele estava em Corinto. Se não estava em Corinto, estava em Cencreia. Cencreia fica a 9 quilômetros de Corinto, distante de Corinto, então muito próximo ali, estava na região. E foi aos romanos, estando em Corinto, foi aos romanos que ele escreveu o seguinte: ofereçam os membros de vocês a Deus, não ofereçam os membros de vocês ao pecado. É muito provável que Paulo tenha tirado essa figura dessa prática existente em Corinto, de oferecer membros a Asclépio. E aqui você tem uma fotografia das ruínas aqui, num primeiro plano, e ao fundo você vê o Acro Corinto, ali aquela montanha, onde acima dela está o templo de Afrodite. Aqui uma outra fotografia, desculpem, deixa eu voltar, uma outra fotografia também da mesma montanha, o Acro Corinto, onde estava o templo a que me referi. São só algumas informações sobre a cidade, para que os irmãos tenham noção da realidade que a igreja vivia nos dias em que Paulo escreveu a sua carta, a sua primeira carta. Muito bem, vamos então ao estudo de hoje. Onde é que eu aperto aqui agora? Aqui, 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Vamos caminhar um pouquinho sobre esse texto nesta noite. Nós estamos trabalhando com a ideia de que Deus revela desprezo pela sabedoria do mundo. Nós temos trabalhado com isso. Nós mostramos alguns contrastes no nosso primeiro estudo entre a sabedoria de Deus, a mensagem da cruz, e a sabedoria do mundo. Nós mostramos esses contrastes para vocês no nosso primeiro encontro. Nós falamos hoje pela manhã acerca do modo como Deus revela de modo nítido, de modo palpável, de modo visível, notável, o seu desprezo pela sabedoria humana através da igreja. E olhamos para alguns aspectos da igreja, considerando o texto de 1 Coríntios, mostrando ali o modo como Deus na igreja, usando a igreja, através da igreja, revela o seu desprezo pela sabedoria humana, pela grandeza humana, pelos padrões humanos de grandeza. E hoje, agora, nesse estudo da noite, eu quero mostrar para vocês uma outra forma, através da qual Deus revela o seu desprezo pela sabedoria humana. E eu quero fazer isso porque eu quero muito que vocês saiam daqui, desse nosso encontro, desse nosso acampamento, realmente dispostos a desprezar a sabedoria humana. Porque se existe algo que atrai a juventude, são os valores que a nossa cultura tenta vender. E os valores que a nossa cultura tenta vender para um público específico, que são os jovens. Os jovens é que são tentados o tempo todo para que pensem, para que abracem os valores, para que abracem os conceitos de grandeza que o mundo apresenta. E eu gostaria que vocês quebrassem
qualquer noção de grandeza segundo o mundo e começassem a considerar a sabedoria e a grandeza do ponto de vista divino, que é o único verdadeiro. Já vimos o modo como Deus usa a igreja para apontar para a tolice que é a sabedoria, entre aspas, humana, ou a grandeza humana. E o texto que está diante de nós mostra uma outra forma com que Deus revela seu desprezo pela sabedoria humana. E essa forma nós podemos ver na verdade central em torno da qual o nosso estudo vai girar. A mensagem do Evangelho demonstra o desprezo de Deus pela sabedoria humana. Não é só a igreja que revela isso, mas a própria mensagem do Evangelho revela o desprezo de Deus pela sabedoria humana. Nós vamos olhar para o texto e vamos ver no texto, esta aqui é a verdade que eu gostaria que ficasse bem gravada na mente de vocês. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem que exalta a grandeza ou a nobreza conforme os padrões humanos, não, é o contrário. A mensagem do Evangelho mostra o desprezo de Deus pelas coisas que estão por aí afora, pelos valores que estão por aí afora. E nós vamos ver, com isso em mente, nós vamos ver 3 fatores relacionados à mensagem do Evangelho, prestem muita atenção nisso, 3 fatores relacionados à mensagem do Evangelho, que provam que através dela, Deus demonstra desprezo pela sabedoria e grandeza do homem. A mensagem do Evangelho tem acoplada a ela, ou acopladas a ela, alguns fatores. E esses fatores próprios, típicos da mensagem do Evangelho, revelam o quanto Deus despreza a glória, a grandeza, a sabedoria segundo o mundo. Vamos ver o primeiro. O primeiro fator vem aí. O conteúdo da mensagem do Evangelho. Vejam bem o que dizem os versículos 1 e 2. Prestem atenção na leitura e vejam qual é, à luz dos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Você deve estar com a sua Bíblia aberta no capítulo 2 de 1 Coríntios. Veja os versículos 1 e 2, o modo como esses versículos apontam para o conteúdo da mensagem. Veja, observe com atenção. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Qual é o conteúdo da mensagem? É um conteúdo marcado por glória? A mensagem cristã atrai pelo fato dela apresentar promessas de glórias terrenas? A mensagem cristã atrai por sua profunda complexidade intelectual? Não, absolutamente. O apóstolo Paulo diz: quando eu estive entre vocês, eu não quis me apresentar a vocês como um homem eloquente, cheio de conhecimento, um doutor em filosofia, apresentando caminhos profundos para vocês. Nada disso, eu não estive aí assim. O conteúdo da minha mensagem não foi esse. Quando eu estive entre vocês, eu falei para vocês sobre sangue, sobre morte, sobre cruz. São coisas que não atraem. São coisas que, na verdade, são elementos desprezíveis.
arrependimento, a solidão da cruz, a morte, o Cristo ali moribundo, são elementos desprezíveis. Esses são os elementos que compõem o conteúdo da mensagem. Não é uma mensagem que apela para os desejos do homem natural, pelo contrário. A mensagem da cruz é uma mensagem que cria uma certa repugnância no homem natural. É por isso que você vê hoje em dia tantos evangelhos cor-de-rosa aparecendo por aí. O que é o evangelho cor-de-rosa, colorido? O evangelho do parquinho, né? O evangelho do play center, para quem é aí de São Paulo, o evangelho do Hopi Hari, né? Porque esses evangelhos aparecem? Porque o evangelho genuíno, tal qual ele é extremamente repugnante para a mente do homem natural. Então os pregadores modernos, tentando atrair pessoas e lotar as suas igrejas, as suas mega igrejas, transformam o evangelho em algo menos repugnante. Olha, siga Cristo para você ficar rico, e Deus fará de você um homem próspero. Oh, disso eu gostei, desse evangelho eu gostei. Esse evangelho realmente desperta o meu interesse. Eu estou precisando de uma empresa, abrir uma empresa, eu estou precisando comprar 2 fazendas, eu preciso de 2 apartamentos, de 3 carros novos. Realmente esse evangelho é um evangelho que me interessa, é um bom negócio. Como que é um negócio? Eu dou o dízimo e recebo 10 vezes mais? Ótimo, é um ótimo investimento, nenhum banco faz isso. Então vamos lá. Vamos lá. Esse evangelho é o evangelho colorido, que promete bastante coisa, o evangelho da grandeza, da glória terrena. Esse evangelho eu quero. Esse evangelho da saúde. Se você vier aqui, você vai ter saúde, você vai se curar das suas doenças, e não vai mais ficar doente não. Você vai poder pegar seu óculos e quebrar seu óculos e jogar fora. Não vai mais usar óculos não. Seus remédios todos, pode jogar tudo no lixo. Esse evangelho atrai. As pessoas se sentem atraídas por esse evangelho, porque ele não é amargo. Ele não é o evangelho amargo da morte, do negar-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse marketing não é muito bom, péssimo. Negar-se a si mesmo, tomar uma cruz nas costas e seguir, absolutamente, não. Esse evangelho eu não quero. O evangelho genuíno tem esse conteúdo, o conteúdo sangrento, o conteúdo desprezível, e através desse conteúdo nós percebemos o quanto Deus rejeita a sabedoria, os valores, as grandezas humanas. Se você observar o evangelho também, você vai ver nele simplicidade. O evangelho é complicado? O evangelho não é complicado, ele é simples. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Foi isso que eu entreguei para vocês, foi isso que eu passei para vocês. Esse é o evangelho. Quem crer nele tem a vida eterna. Quem não crer nele está perdido. É a lógica de João, a lógica joanina. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não verá a vida. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Difícil? Deu algum nó na cabeça de alguém? Foi muito difícil raciocinar comigo a lógica de João? João tem uma profundidade no seu raciocínio lógico extraordinária. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. É muito simples o evangelho, não há complexidade nenhuma nele. Um dos teólogos que mais escreveram no século XX, primeira metade do século XX, Karl Barth, escreveu mais do que Tomás de Aquino, e Tomás de Aquino escreveu muito. E perguntaram para Karl Barth o seguinte: Karl Barth,
Qual foi a maior verdade teológica que você descobriu ao longo da sua vida nos seus estudos mais profundos? Diga qual foi a maior verdade de todas, aquela que realmente tocou ali no seu coração, que foi para você algo maravilhoso, a maior de todas. Sabe o que ele respondeu? Respondeu assim: Jesus me ama, Jesus me ama. Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. Sabe o que é isso? Vocês lembram o que é isso? Acho que não é tempo de vocês. É um corinho de crianças. É um corinho infantil. Jesus me ama. O bom cantor aqui é o pastor Jader, né? Mas é mais ou menos assim. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, a Bíblia assim o diz. É isso. Essa foi a verdade mais complexa, a maior de todas, que um dos maiores teólogos do século XX, ainda que nós não concordemos com a sua teologia completamente com a sua teologia, mas foi a maior verdade que ele descobriu. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios, ele resume isso. Olha o que ele diz: os judeus pedem sinais miraculosos, nós lemos isso no primeiro estudo, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem. O conteúdo da mensagem é esse. Não desperta a atração, o desejo de ninguém, o que revela o desprezo de Deus pelos valores do mundo. Quando você for evangelizar, lembre-se disso. Não tente maquiar o evangelho. Não tente torná-lo mais bonitinho, cheio de florzinhas, não. Apresente o evangelho como ele é. Ele é assim mesmo, ele é desprezível. Fale sobre o pecado. Fale sobre a morte de Cristo. Fale sobre o seu sepultamento, a sua ressurreição. Fale sobre o inferno terrível. Não tenha medo de assustar as pessoas. Elas vão ficar assustadas mesmo, mas o evangelho é assim. Fale sobre o inferno, a perdição eterna, o desespero da vida sem Deus. E fale da necessidade do arrependimento, do lançar-se aos pés de Cristo, dizendo: ajuda-me, socorre-me, tem misericórdia de mim, pecador, lava-me, perdoa-me, salva-me. Pregue assim o evangelho, não tente enfeitá-lo. Ele tem esse traço, o traço de ser desprezível em seu conteúdo aos olhos do homem natural, mas é só esse evangelho que salva. O evangelho colorido não salva ninguém. O evangelho do parque não salva ninguém. As igrejas estão cheias de pessoas evangélicas que precisam ser evangelizadas. Assim, cheio de gente assim. São evangélicas que nunca ouviram o evangelho. Eu sei disso. Eu sei disso porque eu recebo no meu gabinete pastoral muitos evangélicos. Muitos. E eles vão ali no gabinete para conversar comigo, tirar alguma dúvida. E ao longo da conversa eu pergunto assim para eles: você é crente? Pastor, acabei de falar que eu sou da Igreja Batista de tal lugar. Sim, eu sei de onde você veio, mas eu perguntei outra coisa. Eu perguntei se você é crente. O senhor quer saber quando é que eu fui para a igreja? Não. Eu quero saber se você é crente. Claro que eu sou. Quem não é? Ok. Como foi que você se converteu? O senhor quer saber o dia do meu batismo? Não quero saber o dia do seu batismo. Eu quero saber quando foi que você teve consciência da sua miséria. Aquilo que falamos hoje pela manhã. Eu já ouvia tantas respostas estranhas. Pastor, um dia eu fui na igreja e a música era tão linda, tão linda. E eu resolvi nunca mais sair de lá. Poxa. Essa foi a sua conversão. Uma atração pela estética musical da igreja.
Ah, pastor, eu fui na igreja, minha mãe tinha um problema de coluna. No dia que eu fui, ela parou de ter. Nunca mais saí da igreja. Morre de medo de sair da igreja, a mãe voltar a ter problema de coluna. Essa é a conversão dela. E quando eu apresento o evangelho com esse conteúdo sangrento, esse conteúdo de tomar a cruz e seguir a Cristo, quando eu apresento isso, as pessoas dizem assim para mim: pastor, é a primeira vez que eu escuto isso. Mas você não é crente, membro da igreja batista? Você não é crente, membro da igreja presbiteriana? Sou, pastor, mas eu nunca ouvi falar disso na minha vida. O evangelho que está sendo pregado é um evangelho diferente, com um conteúdo que não salva ninguém. Não se iludam. Estão dizendo que o Brasil está crescendo o número de evangélicos. Em um certo sentido, isso é verdade. Evangélicos, sim. Crentes, não está crescendo. Muito bem, nós temos um outro fator. Nós estamos observando fatores que mostram o desprezo de Deus pela sabedoria do mundo. O primeiro fator foi o conteúdo do evangelho. O conteúdo do evangelho não é atraente, não é um conteúdo que realça a glória segundo os padrões humanos, não é. Vamos ver um segundo fator relacionado ao evangelho, que mostra também que Deus despreza essa grandeza segundo os padrões humanos. Vem aí. É a atitude do expoente da mensagem. Como o homem que prega o evangelho deve se apresentar? Será que ele deve se apresentar com o peito estufado? Com o nariz em pé? Repleto de argumentos? Repleto de raciocínios indestrutíveis e impor-se sobre a outra pessoa como o Senhor absoluto da verdade? Será que é essa a postura do homem que se aproxima e apresenta o evangelho? Não. Veja o que diz o versículo 3, 1 Coríntios 2, 3. Vejam que curioso como você deve evangelizar alguém. Olha aqui a receita, diz assim, versículo 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha, quando estive aí em Corinto para pregar o evangelho aí, eu fui com uma postura de extrema humildade para lhes apresentar o evangelho. Nós temos no Novo Testamento 2 conselhos de Pedro. Você encontra o primeiro em 1 de Pedro 3, de 1 a 4. Vejam como Pedro ensina a mesma coisa. Vejam como Deus despreza toda essa soberba, essa grandeza segundo os padrões humanos, e Ele não quer ver nem sinal disso nos pregadores do Evangelho. Se você anuncia o Evangelho para alguém, faça isso com humildade, com fraqueza, com temor, com tremor. Essa deve ser a sua postura. O jovem muitas vezes se exalta. O jovem muitas vezes quando evangeliza, fica bravo, fica nervoso, discute, quer bater na pessoa, quer brigar com a pessoa, e depois que apresenta seus argumentos e despeja seu conhecimento bíblico, sai todo feliz, contente, dizendo: destruí meu inimigo, acabei com ele, calei a boca dele. Grande coisa você fez. Você perdeu alguém. Você ganhou uma discussão, mas perdeu alguém. E agiu de modo errado aquele que a Sagrada Escritura ensina. A Sagrada Escritura quer mostrar que o Evangelho tem um conteúdo desprezível para o homem perdido. E quer que a sua atitude seja uma atitude que corresponda a essa suposta pequenez e loucura do Evangelho. É assim que o ministro do Evangelho deve se apresentar, como alguém que apresenta uma mensagem que corresponde na sua postura com aquilo que a mensagem é, uma mensagem humilde, nos lábios de alguém humilde. Veja o que diz 1 de Pedro 3, de 1 a 4, é um conselho para as mulheres casadas. E Pedro aqui estabelece um princípio interessante. Veja o que diz aqui. Aqui poucas mulheres
casadas talvez, mas você que vai, as moças que vão se casar, espero que vocês não se casem com homens incrédulos. Tem havido um problema sério na igreja moderna hoje em dia, moças crentes se casando com rapazes incrédulos, e isso tem trazido terríveis prejuízos para a vida das pessoas e para a igreja. Então cuidado com aquele bicho que o pastor Jader mencionou ontem, o gavião das fiéis. Cuidado com esse animal, é um bicho perigoso que tem destruído muitas vidas. Eu espero que ninguém aqui trilhe nessa direção. Mas veja o que diz o apóstolo Pedro aqui em 1 de Pedro 3, de 1 a 4. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pedro está estabelecendo o seguinte princípio: mulheres que têm maridos incrédulos, vocês querem conquistar seu marido para a fé? Sejam dóceis e humildes, e assim vocês vão conquistá-los. Essa é a postura do evangelista, não só dentro do lar, mas em qualquer lugar. Vire a página, veja aí 1 de Pedro 3, 15 e 16. No meu caso, eu tenho que virar a página, talvez você não. 1 de Pedro 3, 15 e 16. Veja aqui agora o que diz o texto. Observem com atenção. Vejam. Antes, versículo 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Agora vejam a atitude com que devo fazer isso. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vejam a atitude, mansidão e respeito. O evangelho deve ser apresentado numa atitude de fraqueza, de humildade. É assim que eu devo apresentar o evangelho, porque isso se harmoniza com a mensagem em si. E esse método de humildade e mansidão, esse método de apresentação do evangelho, é um método que realça o desprezo de Deus pela grandeza segundo os padrões humanos. Eu me lembro quando era seminarista, eu me deparei com um adventista do sétimo dia. Ele veio brigar comigo, discutir comigo, e eu me saí melhor do que ele na discussão. Nós discutimos ali e eu acho que eu ganhei a briga. Eu acho que fui melhor do que ele. E ele foi embora, meio triste, porque tinha ficado um pouquinho evidente que eu tinha me saído melhor naquela discussão do que ele. E eu fiquei feliz. Calei a boca dele, mostrei quem é que sabe. Mas isso me incomodou bastante e me fez pensar numa coisa que hoje me faz ficar bem alerta quando evangelizo alguém. Há dois perigos quando você está diante de alguém que tem uma cosmovisão diferente ou abraça uma seita diferente. E os dois perigos são os seguintes: é aquela pessoa desviar você e criar um apóstata. As seitas querem fazer isso. As seitas querem nos desviar. As seitas querem criar apóstatas. Querem que você saia do caminho da retidão doutrinária e siga por um caminho de desvio doutrinário. As seitas querem isso.
Esse é o primeiro perigo. Alguns caem nisso. Algumas pessoas diante desses incrédulos, desses falsos mestres, quando estão diante deles, ouvem os seus argumentos e são levados por eles. E aí então cria-se um apóstata, alguém que vira as costas, alguém que vira as costas para a doutrina sadia. Ele apostata, ele sai da fé. Esse é o apóstata. E as seitas procuram criar apóstatas. Mas o outro perigo é um perigo mais sutil e mais escondido, é o perigo de criar não apóstatas, mas pessoas orgulhosas. Os dois são péssimos. A diferença é que o apóstata se parece com o incrédulo. O orgulhoso se parece com Satanás. Esse é o pecado de Satanás, a soberba, o orgulho. E eu descobri, refletindo sobre essas coisas, que na verdade eu não ganhei aquela discussão, eu perdi. Porque se eu não fui feito um apóstata, eu fui transformado em alguém mais orgulhoso. Eu não saí da discussão parecido com o incrédulo, mas saí da discussão mais parecido com o diabo. E o diabo quer que eu ganhe todas as minhas discussões teológicas, desde que através dessas vitórias, ele construa em meu coração o império da soberba, o império do orgulho. Não se deixe enganar por isso, como eu me deixei enganar. Não deixe que o seu evangelismo se torne um instrumento satânico para construir em você o castelo da soberba. Não. Aproxime-se das pessoas com o evangelho em punho, com uma atitude de humildade, temor e tremor, porque isso se harmoniza com o conteúdo do evangelho, que é fraqueza, que é desprezo, que é pequenez aos olhos do mundo. Nós temos aí o terceiro item, que mostra que a mensagem do Evangelho demonstra o desprezo de Deus pela sabedoria humana. E esse item que vem aí agora é o poder da mensagem. Nós percebemos o quanto Deus despreza a grandeza segundo o mundo através do poder que a mensagem tem. Como se manifesta o poder da mensagem? Vejam os versículos 4 e 5 de 1 Coríntios 2, observem, diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Importante que eu quero mostrar para vocês aqui: a demonstração de poder não é aqui a realização de milagres. Quando o apóstolo Paulo diz que a minha pregação consistiu em demonstração de poder, isso não significa que ele chegou em Corinto e começou a fazer milagres ali. Pelo contrário, continuando aqui nesse pontinho, você vai ver, não há registro de nenhum milagre de Paulo realizado em Corinto. Paulo não fez nenhum milagre em Corinto, de acordo com o registro bíblico, em Atos 18, de 1 a 11. Não há nenhuma narrativa do apóstolo de Lucas em Atos dizendo que Paulo fez milagres lá. Que poder então é esse que foi demonstrado quando ele pregou? Aqui, veja, muita coisa para copiar, né? Muita coisa para copiar. Depois alguém coloca aí de novo aí o quadro, talvez no final, e vocês podem copiar com mais tranquilidade. Mas veja aí,
A demonstração de poder, muito importante isso. A gente não vê isso muitas vezes. A demonstração de poder acontece quando a pregação de Cristo crucificado é feita. Quando você prega o Evangelho, é como se você desprendesse o poder de Deus. A própria mensagem tem em si poder, é um poder que o mundo não vê. É um poder glorioso, capaz de tirar a cegueira dos homens. É um poder glorioso, capaz de transformar a mente, o coração das pessoas. É um poder glorioso, capaz de fazer com que os mortos espirituais passem a ter vida espiritual. Mas é um poder que o homem natural não enxerga. O poder da mensagem parece não existir para o homem natural, mas ele existe à luz das Escrituras. Nós encontramos declarações do apóstolo Paulo, o ensino bíblico de a mensagem em si só, por si só, ter poder. Vejam, continue aqui. O versículo 4 deixa claro que é a própria mensagem a demonstração de poder. Quando ela é anunciada, o poder do Espírito é demonstrado. Se vocês olharem Romanos 1,16, vejam com atenção, Romanos 1,16. Vejam o que diz. Hoje em dia se fala tanto de poder, né? Poder para curar isso, poder para curar aquilo, poder para um monte de coisas. Né? Vejam, isso tudo, esqueçam essas coisas. Vejam o que é o poder de Deus aqui. Romanos 1,16, é claro que Deus realiza milagres, forma como Ele quiser, mas existe algo muito maior do que isso, existe algo muito mais importante do que isso. Vejam Romanos 1,16, observem a linguagem que Paulo usa aqui. Não me envergonho do Evangelho. E ele continua, porque é o poder de Deus. Isso é poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Na Bíblia nós aprendemos que o Evangelho é isso. Ele por si só tem poder. Há pessoas que tentam encher o Evangelho de poder. Vamos tornar o Evangelho mais poderoso. Como? Vamos tentar apresentá-lo de uma forma que cause um impacto maior. Vamos usar artifícios, emoções, vamos fazer um apelo bem emocionante, né? Então agora vamos cantar manso e suave. Agora vamos cantar pela 8ª vez a 4ª estrofe. Enquanto o piano toca, e vai apelando para as emoções das pessoas. Claro que as emoções dos homens têm o seu lugar, nós somos seres emotivos, não há dúvida disso, mas há um apelo contínuo para isso, como se o poder da mensagem estivesse na minha capacidade de mexer, de manipular as emoções das pessoas. Como se o poder da mensagem estivesse na minha capacidade de persuasão. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: se tal pastor pregasse, o meu pai se converteria. Desde quando o poder da mensagem está no pastor? Desde quando o poder da mensagem está num pregador qualquer específico? Claro que não, nunca foi assim. A mensagem tem poder em si mesma. O Evangelho é ele mesmo, o poder de Deus que trabalha, que avassala o coração das pessoas. Martinho Lutero, reformador do século XVI, disse o seguinte: a palavra de Deus é um leão, e o leão não precisa de nenhuma ajuda para estraçalhar suas vítimas. Abra a jaula, só isso. Simplesmente abra a jaula e deixe o leão fazer o que quiser. É isso.
Você não vai ver o céu aberto. Você não vai ver manifestações espetaculares, não. Essas coisas todas apontam para a grandeza segundo o mundo. O poder que você verá é um poder diferente. É o poder da palavra silenciosamente penetrando no coração das pessoas e incomodando aquelas vidas e perpassando ali por aquelas almas e se instalando ali, lançando aquelas vidas no solo do arrependimento, no pó do arrependimento e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e me salva. Esse é o poder de Deus. É o poder silencioso, mas avassalador. É o poder que não faz barulho, mas destrói corações de pedra, de mármore, arrasa, consome tudo. Próximo da minha igreja havia uma senhora. Era uma senhora terrível. Ela todos os dias sentava na calçada com uma garrafa de vinho do lado e bebia tudo aquilo. E depois começava a brigar com as pessoas. Brigava com as pessoas. Era uma pessoa terrível. Uma pessoa que criava nos outros um rancor terrível. Um dia eu estava no meu gabinete e ela chegou. Eu fiquei até com medo. Falei: ai. É hoje que eu vou apanhar aqui dessa mulher. Ela chegou. Pastor, posso falar com o senhor um minuto? Quantos minutos você quiser. Fale quanto você quiser, sem problema nenhum. Ela sentou na minha frente, disse assim para mim: pastor, diga para mim o que eu devo fazer, porque eu não suporto mais a minha vida. Eu não aguento mais a minha vida. Diga qualquer coisa para mim, porque eu não posso mais continuar vivendo assim. Gente, eu pensei que isso só acontecia em filme. Eu olhei para ela meio perplexo, não acreditando no que estava acontecendo, conhecia, sabia daquela senhora como ela era. Eu disse a ela: bem, eu vou lhe apresentar o Evangelho. É a única solução para qualquer pessoa. E eu falei para ela sobre o amor de Deus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele veio a este mundo, nasceu, cresceu, entregou-se no final da sua vida à cruz, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e hoje oferece a salvação, o perdão a todo pecador e uma vida nova. Ela ouviu aquilo tudo e eu disse a ela o seguinte: eu sei que isso que eu disse para você é loucura. Eu sei que isso que eu falei para você não tem o menor sentido, é algo desprezível, algo que não te atrai. Mas eu vou orar por sua vida. E você vai para sua casa agora. E quando você chegar na sua casa, eu vou orar para Deus lhe capacitar a dobrar os seus joelhos e a entregar a sua vida a Ele e a depositar nele a sua confiança. Vou orar para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, no recôndito, no silêncio do seu quarto, da sua casa. Ela me ouviu, foi embora e eu orei por ela. No domingo ela estava na igreja. Disse para mim: pastor, aquilo lá que o senhor falou que eu não conseguiria fazer por mim mesma, Deus me capacitou a fazer. Eu confio agora em Jesus Cristo, eu agora sou crente. Gente, é outra pessoa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É um dos membros mais ativos da nossa igreja. Uma pessoa preciosíssima. E cá entre nós, uma excelente cozinheira. Eu adoro almoçar na casa dela. Foi muito bom ela ter se convertido. Porque ela faz uma comida que, olha, vou dizer para vocês. Estou brincando com vocês. Mas o que eu quero mostrar com isso tudo é esse poder silencioso de um leão que não ruge, mas que destrói as suas vítimas e que lavra, como um fogo lavra, consome
e destrói tudo à sua frente. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder da mensagem. O mundo não vê, o mundo não reconhece, mas ele é real. Não foi real com você? Aplicações para terminar, meu tempo está terminando também. Tem uma fotografia aqui, Acrópole, onde Paulo, pouco antes de visitar Corinto, discursou no Areópago aos atenienses num confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. O texto está lá em Atos 17, 16 a 34. Quem quiser conhecer a história pode ler lá. Nós fizemos algumas alusões a essa história no nosso primeiro encontro. Primeira aplicação está aí. Lembrando sempre a fraqueza. A evangelizar, zele por apresentar Cristo, evitando discursos vazios ou discussões inúteis. Pregue o evangelho puro, desprezível, a loucura de Deus. Pregue isso. É muito fácil. Você não precisa fazer cursos e mais cursos de evangelismo, não. Isso é importante, claro, tem o seu lugar. Mas para falar de Jesus para alguém não é preciso disso. Você pode apresentar o evangelho em toda a sua simplicidade. Até uma criança pode fazer. Em Atibaia tem um rapaz que alguém chegou para ele e disse aquele versículo de João: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida. Ele era um homem muito simples. Ele foi para casa pensando: espera aí, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não verá a vida. Ele pensou e disse: eu não tenho o filho. Espera aí, se eu não tenho filho, eu não tenho a vida. Eu não tenho a vida. Eu preciso da vida, mas para ter a vida eu tenho que ter o filho. Foi difícil chegar a isso, mas Deus usou a palavra dele. E o poder da mensagem, aquele poder silencioso, porém avassalador, tomou conta dele. E hoje ele é um crente, um líder, numa igreja próxima lá da nossa cidade, em Atibaia. Ao evangelizar, apresente Cristo, evitando grandezas e filosofias e discussões inúteis. Não faça isso. Outro item. Ao evangelizar, mantenha uma postura branda e respeitosa. Não brigue com ninguém. Evite ser irônico, áspero ou agressivo. A mensagem do evangelho é fraqueza. Deus quer mostrar o seu desprezo pelo mundo nela. Deus quer mostrar o seu desprezo pela grandeza do mundo através dela. Que a sua postura se harmonize com isso. Apresente-se diante das pessoas com humildade, com temor, com tremor, dependendo de Deus, dependendo do poder dele e não das suas próprias forças. Isso nos leva ao terceiro e último item. A evangelizar dependa do poder que o próprio evangelho tem. Ele mesmo tem uma força, evitando confiar em estratégias, artifícios humanos ou habilidades de argumentação. Não confie nisso. Essas coisas nós até podemos usar, mas não podemos confiar nisso. Confie no poder que o próprio evangelho tem. O evangelho não precisa de impulsos. O evangelho não precisa de proteções. Não, ele é forte, ele é poderoso. Simplesmente o apresente. Na Espanha existe um crucifixo interessante. Vocês devem saber que a Espanha foi dominada pelos mouros, pelos muçulmanos durante 8 séculos. Essa conquista deixou marcas profundas na cultura espanhola. E houve o período da Reconquista, quando os cristãos dos reinos do norte da Península Ibérica começaram a reconquistar as terras, e a reconquista só terminou nos dias dos reis Fernando e Isabel. E ao longo dessas lutas, dessas guerras de conquista, houve uma batalha em que os muçulmanos se confrontaram com os cristãos,
e os cristãos estavam carregando um crucifixo. E quando os muçulmanos viram, um mouro apontou a sua arma para o crucifixo e atirou. Pá! O crucifixo, quando viu que ia levar um tiro, fez assim. E pegou o tiro do lado aqui. Até hoje o crucifixo está assim. Ele não voltou mais. Está lá, você vê o crucifixo torto. É claro, o artista deve ter errado, né, e arrumou essa história aí para corrigir seu erro. É o crucifixo torto lá, com o tiro do lado. Bom, essa ilustração, de um modo muito tosco, reflete algo. Eu não preciso me preocupar em defender a cruz, em proteger a cruz, em enchê-la de enfeites para que o mundo a aceite. Não, a cruz tem poder em si mesma, ela se defende por si só. Eu só preciso levantá-la, só. Preciso apenas levantá-la e caminhar. Ela tem um poder que o mundo não conhece, mas um poder real que transforma o coração das pessoas. A mensagem do Evangelho demonstra o desprezo de Deus pela sabedoria humana. O conteúdo da mensagem revela fraqueza. A atitude do expoente da mensagem revela fraqueza. O poder da mensagem não é percebido nos moldes do mundo. É quase que invisível, é praticamente invisível para os que se perdem. Mas o poder da mensagem revela o desprezo de Deus pelos métodos, pela grandeza, pela glória segundo o mundo. E é nele, portanto, no Evangelho que nós vemos mais uma vez o desprezo de Deus pela sabedoria e pela grandeza humanas. Vamos orar. Senhor Deus, o Evangelho é mais uma evidência em seu conteúdo do desprezo que o Senhor dirige à sabedoria deste mundo. A postura que o Senhor exige de nós é mais uma evidência do desprezo que o Senhor tem pela sabedoria, pela grandeza segundo os padrões do mundo. O modo como o poder do Evangelho se manifesta é mais uma evidência do desprezo do Senhor pela grandeza, pelas glórias segundo os padrões do mundo. Por isso, ó Deus, ao olharmos para o Evangelho, que aprendamos, olhando para ele, que aprendamos do seu desprezo pelo que o mundo valoriza. E desse modo desprezemos também a sabedoria do mundo, os padrões do mundo, os valores do mundo. E dessa forma, desprezando as grandezas segundo o mundo e valorizando o que realmente é precioso aos seus olhos, nós vivamos em nossa geração a diferença. Pedimos isso em nome de Jesus, o centro do Evangelho. Amém.